Olá, boa tarde. NT Sul do dia 21 de março está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Hoje a gente vai mostrar os estragos causados pelo temporal no Rio Grande do Sul. Em Soledade, os ventos da madrugada chegaram a 142 km por hora. Em todo o estado existem mais de 750 mil consumidores sem luz. Tem bloqueios em 4 rodovias federais. Aqui em Cachoeira do Sul, o temporal também deixou estragos. Na BR-290, dezenas de árvores caíram na rodovia. 2 pessoas que estavam desaparecidas no interior do município já foram localizadas pelo Corpo de Bombeiros. Em Rio Pardo, o vendaval destruiu diversos estandes da Expoagro Afubra. Estruturas metálicas caíram sobre alguns veículos. A programação de hoje foi suspensa. Por falar em Expoagro, tem reportagem especial mostrando mais novidades da feira. Ela parece uma abóbora miniaturizada, mas ela tem um sabor peculiar, diferente, né, Marcos? Que sabor é este? Sim, ela tem um sabor de castanha, né? Quando ela fica bem madura, né? Ela tem aquele sabor levemente de castanha. Você pode botar no micro-ondas também, dar uma acentuada no sabor. É uma delícia. Pode comer assim. Né? Gente, é de verdade. Muito bom. E hoje é Dia Internacional da Síndrome de Down. Por isso, a gente fala dos direitos, da inclusão, das possibilidades, visibilidade e reconhecimento das pessoas com essa condição. Nós vamos realizar um sonho do Bernardo, aluno da FAD de Cachoeira do Sul, que adora televisão e quer muito aparecer na Novo Tempo. E mais, nós vamos receber ao vivo aqui no estúdio Hugo Pandolfo, presidente da Associação dos Familiares e Amigos do Down, a AFAD. Espaço aberto para a tua participação, o nosso WhatsApp é o 51997697129. Envia a tua mensagem, uma foto, um vídeo, com um comentário sobre as reportagens ou então com uma informação sobre o que acontece aí onde você está. E você pode escrever também nas nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Informação com a sua participação. É assim o jornalismo interativo da TV Novo Tempo. O NT Sul desta quinta-feira está no ar. E a gente começa a edição de hoje falando dos temporais. Eles voltaram a causar estragos por todo o estado do Rio Grande do Sul. Na madrugada de hoje, diversos municípios enfrentaram as fortes chuvas acompanhadas por rajadas de vento. Já são mais de 750 mil pontos sem luz em todo o estado. Os temporais seguem castigando o Rio Grande do Sul por conta da massa de ar quente e úmida que está desde o final de semana passado no estado. O temporal, que atingiu diversas regiões na madrugada de hoje, deixou mais de 750 mil pontos sem luz. As regiões mais atingidas são Metropolitana, Sul e Centro-Sul. Os ventos superaram a marca dos 140 km por hora. A marca foi ultrapassada na cidade de Soledade, que registrou 142 km por hora. Os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas no Rio Grande do Sul já foram divulgados. Segundo dados do CEMADEM e da IMET, Jaguarão registrou entre 117 e 131 milímetros, enquanto Arroio Grande teve 81,6 milímetros, formando assim os maiores acumulados no estado. Segundo a Metsul Meteorologia, uma frente fria intensa está cruzando o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira e, por isso, chuvas generalizadas estão previstas para a maioria dos municípios. A chuva e o vento forte desta madrugada causaram também bloqueios em trechos de rodovias federais e estaduais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, são 27 pontos de 4 rodovias federais. Já conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, são 10 pontos de 9 rodovias estaduais. A maior parte dos bloqueios é em consequência da queda de árvores sobre as estradas. O temporal também deixou estragos pelo norte do Rio Grande do Sul. Em Espumoso, 2 árvores caíram sobre o telhado de 2 escolas de educação infantil e as aulas foram suspensas para cerca de 300 alunos. Até o momento, há registro de 20 árvores caídas e 15 casas destelhadas. Mais de 200 metros de lona já foram distribuídos para as famílias necessitadas.
Nesse momento, a gente já tem atualização com mais de 1 milhão de consumidores aqui no Rio Grande do Sul sem energia elétrica em virtude das tempestades dos temporais. E olha, desde terça-feira, a gente vem acompanhando aqui no NT Sul a 22ª edição da Expoagro Afubra, que acontece em Rincão del Rei, município de Rio Pardo. Pois bem, devido ao temporal da madrugada de hoje, a feira decidiu suspender as atividades que ocorreriam hoje. Segundo a organização do evento, o parque deve reabrir normalmente amanhã. Devido aos fortes temporais registrados na madrugada desta quinta-feira, a organização da 22ª edição da Expoagro Afubra decidiu suspender o evento durante o dia de hoje, em razão dos danos causados em estandes e também por motivos de segurança. Em áudio, o engenheiro agrônomo Marco Antônio Dornelles, coordenador geral da Expoagro Afubra, falou sobre a decisão de suspender o evento. Infelizmente, tivemos que suspender a programação do parque hoje, vamos tentar remontar. A tempestade aí registrada nessa madrugada causaram muitos danos nos estandes aqui do expositor na madrugada. Vamos tentar remontar isso tudo, né? E não tivemos nenhum dano pessoal com a segurança que estava todo aqui, com os animais que foram retirados. Mas o dia de hoje vamos ter que remontar, então tivemos apenas danos materiais. A programação da Expoagro Afubra deve ser retomada normalmente amanhã, com a realização das atividades programadas. Situação complicada e, portanto, envolvendo a Expoagro Afubra em Rincão del Rei. A gente, inclusive, ainda vai trazer mais informações hoje, reportagens, mas a situação ficou bem complicada lá no parque. Bom, após uma reunião com patrocinadores e expositores, a assessoria de imprensa da Expoagro Afubra informou a decisão de não estender a programação da feira por mais um dia. Então, quem pretende prestigiar o evento vai ter só amanhã mesmo para visitar o Parque de Exposições lá em Rio Pardo. Bom, a gente muda de assunto agora porque hoje é 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, que é a condição de pessoas com uma alteração genética, em que, ao invés de um par do cromossomo 21, ela tem 3, a trissomia do cromossomo 21. O 21 de 03, como data mundial da Síndrome de Down, foi oficializada pela Organização das Nações Unidas em 2012. Entre muitos objetivos do movimento, o foco é, além de celebrar a vida das pessoas com síndrome de Down, também falar sobre direitos, inclusão, possibilidades, visibilidade e reconhecimento de que cada um tem as suas capacidades, tem as suas vontades, tem os seus sonhos. E hoje a gente vai realizar um desses sonhos. Tem um aluno da FAD de Cachoeira do Sul que adora televisão e quer muito aparecer na telinha. A Lena Caetano está com ele agora e apresenta então, Lena, o Bernardo pra gente. Daniel, estamos falando diretamente aqui de uma das salas de aula da FAD, Associação de Familiares e Amigos do Down de Cachoeira do Sul, conversando com o Bernardo. O Bernardo tem 18 anos, logo faz 19 e está aqui disposto a conversar com a gente um pouquinho. Bernardo, conta para mim o seguinte, tu vem sempre aqui na FAD? Sempre. O Bernardo me confessou, Daniel, que ele gosta muito de televisão e que ele queria muito aparecer na TV. É isso, Bernardo? Isso. Por que tu queria aparecer na TV? É que eu gosto de aparecer na TV. É? E tu sabia que tu vai aparecer na TV Cachoeira? Já tá aparecendo na TV Cachoeira? Sim. Quem é que deve estar te assistindo? A mãe, o Bruno, o vô, a avó, a Tânia. Legal. E aí, então, o pessoal tá te vendo na TV, o Bernardo tá na telinha, tá ficando famoso. Vai ser legal, né? Até eu vou fazer Enem. Vai fazer Enem? Vou. Robótica. É. Tu quer fazer robótica? Quer estudar isso? Quero. Eu gosto de trabalhar UFSM. Quer estudar no UFSM, é isso? Quero. Robótica? É. Que legal. Coisa boa, tu vai conseguir. E depois eu vou trabalhar no mercado. No supermercado? É. Fazendo o quê? Comprar as coisas. Aí não é trabalhar, aí tu vai ser cliente, já vai estar com teu dinheiro, né? E vai comprar, é isso? Sim.
Vamos voltar à televisão, Bernardo. Me conta o seguinte, tu já está aparecendo na televisão, tá na TV Cachoeira, tu diz que gosta muito de desenho animado, gosta de filme, e eu vou te perguntar, tu gosta de entrevista? Gosto. Vamos assistir uma entrevista agora, eu e tu? Vamos. Olha só, olha lá para a telinha, Daniel está nos vendo agora, o pessoal de casa também. Daí, pergunta pro Daniel, quem é que tu vai entrevistar agora, Daniel? Oi, Daniel, com quem vai falar? Muito bom. Antes de tudo, nosso abraço, né? Nosso carinho, nosso respeito aí ao Bernardo. Tá famoso, apareceu na televisão. Tudo de bom, viu, Bernardo? E em teu nome aí, nosso abraço para todos que também têm a síndrome de Down. Bom, vou responder para o Bernardo então. Hoje eu vou entrevistar aqui o presidente da Associação dos Familiares e Amigos do Down, a AFAD, o seu Hugo Pandolfo, que já está comigo aqui no estúdio. Hugo, boa tarde, bem-vindo, obrigado pela presença com a gente aqui. Boa tarde, Daniel, boa tarde aos telespectadores. A gente está aqui para conversar um pouco, contar um pouco da vida da AFAD, falar alguma coisa da síndrome de Down. Isso aí. Estamos aqui, esperando os seus questionamentos. Muito bom. Bom, eu vou começar perguntando aqui pro seu Hugo, né, sobre como é que era, seu Hugo, há tanto tempo atrás, criar um filho, né, com a síndrome de Down sem ter essa retaguarda, né, esse suporte. O senhor foi um precursor dessa luta, desse trabalho aqui em Cachoeira do Sul. O que mudou nesses 30 anos? Bom, dá para dizer que mudou a vida das crianças, das pessoas que nasceram. Meu filho está com 37 anos. Então, quando ele nasceu, ainda tu não tinha como saber que a criança, que o teu filho ia ter a síndrome. Então, era o susto na hora do nascimento, né? Os pais ficavam sem rumo, né? A gente corria atrás em busca de alguma informação que não era muito comum na época, né? Mas ia muito do pensamento, assim, tu via famílias que tinham crianças de mais idade, filhos com mais idade que o meu, que simplesmente deixavam os filhos dentro de casa, tinham vergonha das crianças, né? Então, o objetivo dessas famílias, bom, vamos escondê-los, deixa ele quietinho lá, que ele não incomoda ninguém, só incomoda a mim e a minha esposa e os irmãos, né? E tudo bem. Essa era a mentalidade que tu via há 30 e tantos anos atrás. Uhum. Isso, óbvio, como toda a nossa vida, foi evoluindo, foi mudando, né? E a gente viu que não é por aí o caminho, tá? Vai muito da condição dos pais, né? De ter possibilidade de buscar alguma instrução, alguma informação a respeito da síndrome, do que é uma pessoa com síndrome de Down, né? Eu, pessoalmente, tive a felicidade, logo que o Guilherme nasceu, a gente foi atrás de instituições que existiam na época, de tratamentos que existiam na época, né? A gente fez no Rio de Janeiro, tinha um médico, ele era paraplégico, tinha sido por acidente, né? Ele se acidentou teve uma lesão na coluna e ficou tetraplégico no primeiro momento, e depois, como o pai não resolveu abandoná-lo, né? O pai buscou melhoras para ele, ele realmente progrediu, né? Ficou só com paralisia na parte das pernas. Se formou em medicina depois disso. Sim. E ele desenvolveu um tratamento vindo dos Estados Unidos que tinha sido feito com ele. E aí consistia uma coisa massiva de ações físicas e a parte de alfabetização. Era uma coisa massacrante, vamos dizer assim, para a época. E a gente fez alguma coisa, né? E depois isso aí foi em 80, por aí, eu perdi a data. Mas quando o Guilherme mais ou menos entrou em idade escolar, a gente já tinha outra ideia do que era, né? Tu via naquela época, para atendimento de pessoas com alguma deficiência, só era conhecida a PAI. Né? E o estilo da PAI daquela época era as crianças colocadas todas juntas numa sala de aula, todas elas. E a gente, eu, minha esposa e outros pais, não pensavam assim. Eu acho que as crianças, elas têm dificuldade, elas vão desenvolver mais tardiamente que as outras que não têm a síndrome, mas elas precisam do exemplo de crianças que não têm problemas, vamos dizer, pelo menos aparentes. Uhum. Né?
Então a gente começou o movimento, no caso, não pessoalmente eu, mas a professora Célia Becker. Eu já estou avançando um pouco para o lado da AFAD, né? A professora Célia, que teve um menino uns anos depois que o meu, já começou a tentar botar a público essa forma de pensar. Bom, meu filho, que não tinha síndrome, estudou no Rio Branco, estudou no ROC, estudou numa escola do município. O Guilherme, que tem a síndrome, vai estudar no ROC, no Rio Branco, numa escola do município. Ele precisa estar lá vendo essas outras crianças, tendo exemplo das outras crianças, da malandragem das outras crianças, né? Isso aí vai agregar ao desenvolvimento dele. Seu Hugo, deixa eu aproveitar aqui. Bom, para quem está chegando agora, ligou a televisão, hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Nós estamos conversando aqui com Hugo Pandolfo, cidadão honorário de Cachoeira do Sul e um dos precursores aqui no município, né, dessa luta, né, por direitos, por inclusão de pessoas com síndrome de Down. Um precursor também da AFAD, Associação dos Familiares e Amigos do Down. O que foi assim, algo marcante, né, nessa trajetória de 30 anos que o senhor, de repente, quando chegou naquele momento, né, vendo, ou de repente com alguns dissabores das dificuldades, batendo em portas, né, para ver o que poderia ser feito, como melhorar a inclusão, que em dado momento aquilo lhe fortaleceu, foi assim um momento que o senhor falou, poxa vida, estamos progredindo. O que fortalece a gente é ver o menino como o Bernardo, tá ali bem desinibido, falando na televisão. Tu via crianças mais velhas, né, que simplesmente não falavam, não tinham um apoio, não era comum tu pensar em fonoaudiologia, né, há anos atrás. Então toda a evolução da humanidade, né, dessas técnicas, né, terapia ocupacional, fonoaudiologia, próprio coisas médicas, né, foram evoluindo. Isso aí deu uma diferença incrível no desenvolvimento das pessoas, das crianças com a síndrome, né? Dá para notar, tu vê, hoje, claro que não são crianças, né? Já são adultos com 40 anos, 40 e poucos anos, que às vezes estão ali, que não conseguem falar, não estão escondidos dentro de casa, né? E aí, com o desenvolvimento com o crescimento da população, desenvolvimento da população, isso aí foi mudando, né? Hoje tu vê os jovens com síndrome de Down. Claro que tem exceções, né? Mas todos conseguem se comunicar tranquilamente. Tem muitos que trabalham, tem vários que já têm curso de graduação em educação física, eu sei, parece 2 em Porto Alegre. Fisioterapia, tem uma menina em Santo Ângelo, Santa Rosa, né? Se for para o Rio, São Paulo, tu já vê mais outros exemplos. Então, tudo isso é uma mudança muito grande que ocorreu em 30 e poucos anos. Agora, seu Hugo, considerando aí, vamos tomar essa questão do que nós já evoluímos, né? O senhor acredita que o acesso para a pessoa com síndrome de Down está ok? Agora, esse acesso aos serviços são tranquilos? Que avanço nós precisamos daqui para frente? Não dá para dizer que são tranquilos. Como tu vê tudo, ainda existe preconceito. Ainda existe quem pensa que a síndrome é uma coisa contagiosa. Não deixa tocar ali porque tu vai pegar a síndrome. Ainda existe isso aí. Falta bastante tempo para ter uma tranquilidade. Todo mundo chega no ambiente de trabalho, vai ser aceito tranquilamente. Não é assim por enquanto. Nós vamos precisar vamos dizer assim, uns 30 anos mais para talvez chegar nisso. Até tu ver com os jovens, quando são pequenos, numa escola, todos são muito tranquilos, né? Aceitam, os colegas brincam, tudo assim. Mas à medida que eles vão crescendo, já começa a aparecer mais as diferenças, né? Os amigos, apesar de aceitarem, vamos para a brincadeira e ele não vai junto, né? Aquela exclusão. É aquela exclusão. Os pais ainda têm medo. Como é que tu vai dizer para o teu filho, bom, tudo bem, tu quer sair sábado de noite para a balada, tu pode ir sozinho. Não sei se algum pai concorda muito com isso. Até porque o Down tem uma característica, eles não têm a malícia.
eles são muito receptivos, né? Aceitam qualquer coisa. Eu digo que são poucos os downs malandros que entendem que tu tá brincando. Eu, lá da turminha lá da FAD, eu tenho um deles, né, que eu digo que esse é o down malandro, porque tu quer dar uma pegadinha para ele, tu tá me gozando. Tá ele ligado. sabe, ele entende a história. Mas a grande maioria não entende, aceitam, né, com muita facilidade. Então, como é que um pai vai deixar que o menino saia, que a menina saia para uma reunião? Então, tu permite, em um ambiente conhecido, uma festa de colegas, alguma coisa, tudo bem. Agora, liberar para o dia a dia da rua é difícil. E isso aí vai custar até voltar, até dizer que é normal. Claro. Vamos dizer assim, essa parceria entre pessoas que têm, né, a síndrome de Down, eu acredito que seja algo que também fortaleça, né, o contato entre os pais, entre os familiares, toda essa rede que se forma, que serve como uma rede de apoio, não é? Claro, não tem dúvida, né? Que isso é interessante, a FAD, todas as outras associações que tem pelo Estado e pelo Brasil, né? Que os pais participem, né? Porque é um aprendizado. Tem pais que têm esclarecimento, conseguem ver, tem outros que são uma mais dificuldade em ver esse dia a dia assim, né? Então é importante que eles participem de associações, que eles participem desse dia a dia, porque estão aprendendo, assim como a gente aprende com eles, né? Todo mundo aprende alguma coisa. Então isso é importante, a presença dos pais nas associações, né? Muito bom. Bom, nós estamos conversando aqui com Hugo Pandolfo, presidente da AFAD, Associação dos Familiares e Amigos do Down, em Cachoeira do Sul. Seu Hugo, nós já precisamos aqui encerrar, o horário assim nos exige. Quero lhe parabenizar por esse trabalho, né? De tanto tempo e que certamente rende tantos frutos para a Cachoeira do Sul e até mesmo para a região, né? Motivo de orgulho para todos nós, tanto que o senhor recebeu um título, né, aqui como cidadão honorário de Cachoeira do Sul. Então, parabéns, e aproveito para convidar a nossa audiência, né, quem está em casa nos acompanhando e está em Cachoeira do Sul, tem uma exposição aqui em Cachoeira do Sul que conta essa história, né? No Museu Edir Lima, né, está tendo uma exposição, a gente juntou alguma coisa de fotos que se tinha lá, né? A exposição fica lá agora até dia 27. O dia 28, a FAD está fazendo 30 anos de fundação. Então, a gente vai ter uma recepção ali na sede da OAB. Se convidou, claro, os pais, algumas autoridades do município. E também vai ter, infelizmente ela não vai vir. Quando a FAD foi fundada, se fez cursos, se fazia muitos cursos seguidos. E uma das professoras, uma das pesquisadoras de São Paulo, da Unicamp de São Paulo, a professora Maria Tereza Mantua. A gente convidou para ela vir, mas já é uma pessoa de idade. Mas então ela vai mandar um vídeo para a gente passar lá na época, né? Porque é um marco, né? A ideia dela, há 30 anos atrás, praticamente foi quem nos orientou na toda a questão da inclusão e ainda nos ajuda muito hoje. Perfeito. Muito obrigado pela presença com a gente aqui. Tudo de bom para o senhor. Muito obrigado pela presença. Estamos à disposição, quem quiser conhecer a FAD, a exposição está lá, ou então a FAD ali na Comendador Fontoura 146, ali no bairro Rio Branco. A gente está ali à espera de visitas. Muito obrigado. Por nada. Bom, e para quem perdeu as informações sobre essa exposição, tem todas as informações no nosso canal do YouTube, no Facebook, no Instagram da TV Cachoeira, para que você também não perca nenhum detalhe. A seguir, temporal também deixou estragos aqui em Cachoeira do Sul. Na BR-290, dezenas de árvores caíram na rodovia. 2 pessoas que estavam desaparecidas no interior do município já foram localizadas pelo Corpo de Bombeiros. Tem reportagem especial mostrando mais novidades da Expo Agro Afubra. Ela parece uma abóbora miniaturizada, mas ela tem um sabor peculiar, diferente, né, Marcos? Que sabor é este? Sim, ela tem um sabor de castanha, né? Quando ela fica bem madura, né? Ela tem aquele sabor levemente de castanha. Tu pode botar no micro-ondas também, dar uma acentuada no sabor. É uma delícia. Pode comer assim, né? Gente, de verdade, muito bom. E a gente traz ainda a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Muita chuva e temporais estão previstos para hoje. O intervalo é rápido, nós voltamos já já. Meio-dia e 30, nós já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo e a gente sempre volta do intervalo falando sobre previsão do tempo, falando das condições climáticas
que não estão nada agradáveis no Rio Grande do Sul, com a entrada de uma frente fria. Ontem a gente já teve chuva em alguns pontos, foi uma chuva mais pontual. Ao longo da madrugada e na manhã de hoje, essa chuva foi se intensificando, com muito vento também. Por isso nós vamos ver agora imagens aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul, dia que é chuvoso, né? A gente segue com o tempo fechado, tem muitas nuvens. Em alguns momentos a gente chega a ter alguma melhoria para a chuva ou fica menos intensa, mas dali a pouco já volta a chover outra vez. Então essa é a condição que está predominando em todo o estado do Rio Grande do Sul. Em algum momento uma região pode ter uma chuva mais intensa, ter a sua melhoria e ao longo do tempo outras regiões que são mais prejudicadas. Bom, e com tantos estragos a gente fica preocupado, né, com um dia assim, de tempo fechado, e ainda tem previsão de temporais no Rio Grande do Sul hoje. Confira agora na previsão. Quinta-feira em Cachoeira do Sul é um dia de muita instabilidade. Já choveu na madrugada, inclusive provocando estragos, e pode ter mais chuva ao longo do dia, ainda com chance de temporais, porque a frente fria está chegando ao território gaúcho. Por isso, a temperatura mínima hoje ocorre à noite. Mínima 15 e máxima 24 graus. Sexta-feira o sol deve aparecer o dia todo com poucas nuvens. Pode ter um pouco de cerração ao amanhecer. Mínima 12 e máxima 23 graus. Sábado o sol também deve predominar. Mínima 15 e máxima 26 graus. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A frente fria que traz chuva ao estado pode causar estragos e trazer grande volume de água em um curto período de tempo em regiões gaúchas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu ontem 4 alertas de tempestades válidas para esta quinta. Projeção do INDE mostra como a chuva avança no Rio Grande do Sul ao longo da quinta-feira. A chuva será volumosa ao longo do dia. Segundo o alerta, o volume pode ultrapassar 60 milímetros por hora. Entre as regiões mais afetadas inicialmente estão a fronteira oeste, o noroeste, as regiões central e sul do estado. Vamos ver as temperaturas máximas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 27. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 27. Na região norte, em Passo Fundo, 24. Em Santa Maria, na região central, 26. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 25. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 24 graus. Bom, e Cachoeira do Sul também foi atingida pelo temporal desta madrugada. As equipes da Defesa Civil estão nas ruas, atendendo às ocorrências registradas na cidade e também no interior do município. A Prefeitura ainda não contabilizou o número total de residências afetadas. A Prefeitura de Cachoeira do Sul divulgou, por volta das 7h30 da manhã de hoje, as primeiras informações relacionadas ao temporal que atingiu todo o Rio Grande do Sul nesta madrugada. Segundo dados da Defesa Civil, o interior do município já registrou estragos. Uma árvore caiu e interrompeu a estrada na localidade do Piquiri e também teve queda de árvore e destelhamento de residências nas localidades do Bosque e Guajuviras. Ainda no meio rural, da localidade da Porteira 7 até o município de Caçapava do Sul, diversos pontos estão sem energia elétrica. Equipes da RGE e da Seletro já estão em atendimento. Na BR-290, dezenas de árvores caíram na rodovia. O trânsito segue com atenção neste local. A Defesa Civil, a Secretaria do Meio Ambiente e a Polícia Rodoviária Federal estão trabalhando para retirar as árvores. Por volta das 8 horas da manhã de hoje, a Defesa Civil emitiu boletim informando que 2 pessoas que estavam desaparecidas no interior do município já foram localizadas pelo Corpo de Bombeiros. 6 casas foram destelhadas, todas no interior, 4 por causa do vento e 2 por queda de árvores. Até o momento, foi registrado o acumulado de chuva na casa dos 32,2 milímetros.
Conforme a Prefeitura, ainda não é possível afirmar o número total de residências afetadas, mas as equipes da Defesa Civil, em conjunto com as secretarias do Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária e Interior, estão nas ruas trabalhando no atendimento dos pontos prioritários. Em caso de necessidade, a comunidade de Cachoeira do Sul pode acionar a Defesa Civil pelo número que aparece aí na tela: 51 995 35 8310. Situação complicada, né? E você que está nos acompanhando, teve algum estrago, alguma situação adversa também por causa desses temporais aqui no Rio Grande do Sul? Ou você que nos acompanha em Cachoeira do Sul, mande a sua mensagem para a gente. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Você também pode escrever para a gente aí nas nossas lives. Estamos ao vivo no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Aqui no YouTube com a gente, Valcione Ortiz, obrigado Valcione pela participação, a Suelen também está com a gente, Nazareno Azevedo, nosso abraço, nossa gratidão sempre a você que separa um tempinho para participar aqui do NT Sul. Vamos para a telinha? O Diego de Fraga está participando com a gente. Registro do temporal ontem em São Borja. Olha só a intensidade do vento, né? Esse vídeo realmente é um vídeo assustador, mostrando como foi a chegada dessa frente fria e o que ela foi gerando, né, causando aí estado do Rio Grande do Sul afora. Então esse é o registro de ontem no município de São Borja. Obrigado, Diego, por compartilhar com a gente aí essa situação, né, que na verdade é assustadora, e a gente espera que passe logo toda essa circunstância. Depois as temperaturas vão baixar, como a gente já viu na previsão do tempo, e nos próximos dias a gente começa a ter finalmente um pouco mais de tranquilidade. Mas ainda hoje a preocupação aí, dá pra gente dizer de forma generalizada ainda para todo o estado do Rio Grande do Sul. Por isso, nós enquanto cidadãos, pessoas, né, precisamos ter toda a atenção, todo o cuidado para evitar um transtorno ainda maior, né? Quem mais? Leandro Pontes. Gente, notícia boa. Depois de muita turbulência, vai ser reinaugurada dia 1º de abril a Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida. Parabéns a todos os envolvidos, entre eles a diretora Viviane Santiago. Minha esposa diz aqui o Leandro. Obrigado, Leandro, pela participação. Um abraço para todos aí da Escola Municipal, viu? Obrigado pela participação com a gente. Mais recados? Mais um. Gladys Magalhães está interagindo. Esta lixeira é muito pequena. Ela fica na rua Presidente Vargas, bairro Santo Antônio, ao lado da minha casa. E aí a Gladys está dizendo aqui que precisa de uma lixeira maior, né? Para o pessoal depositar aí o seu lixo, né? Para que haja o devido recolhimento. Muito obrigado a Gladys pela participação e por fazer aí este relato. Daqui a pouquinho tem mais participações da nossa audiência. Você de casa pode seguir interagindo, vá mandando aí a sua informação ou o seu comentário. Gente, amanhã as atividades na Expo Agro Afubra vão ser retomadas. Como a gente mencionou antes, hoje estão suspensas por conta do temporal, como a gente contou já aqui no começo do NT Sul. Lena Caetano visitou a feira na terça e descobriu espaços e até experimentou coisas diferentes, como uma mini abóbora com sabor de castanha e outra que sai do forno com a polpa transformada num macarrão vegano. Olha só. Uma feira de sucesso precisa oferecer aos visitantes diversidade de produtos, serviços e também novidades. Mesmo quem não é ligado ao agronegócio, aprecia desbravar os estandes, garimpando conhecimentos e se inserindo no constante avanço do setor. Na Expo Agro Afubra, essas descobertas são fáceis de se encontrar. Quem é que, ao visualizar uma chamativa amostra de diferentes tipos de abobrinhas e abóboras, vai simplesmente ignorar? E se ao lado tiver uma abóbora tamanho família? Vale até fotos e selfie, né? Trata-se de um estande especializado em sementes de hortaliças, flores, ervas e temperos. O diferencial é que, além do básico, existe oferta de sementes resultantes de cruzamentos. Daí, a variedade de curiosas hortaliças. E a gente encontrou aqui como novidade, uma das tantas que tem por aqui, a mini abóbora pérola negra. E o Marco já está aqui com um petisquinho, sabe por quê? Porque ela parece uma abóbora,
miniaturizada, mas ela tem um sabor peculiar, diferente, né, Marcos? Que sabor é este? Sim, ela tem um sabor de castanha, né? Quando ela fica bem madura, né? Ela tem aquele sabor levemente de castanha. Tu pode botar no micro-ondas também, dar uma acentuada no sabor. É uma delícia. Pode comer assim, né? Gente, de verdade, muito bom. E tem um detalhe, e assim o pessoal consome assim in natura, normalmente. Pode consumir in natura, como tu provou ali, tem um sabor mesmo de castanha, ela só tá bem madura, né? Pode consumir in natura. Ou fazer cozida, na forma, pode rechear. Muito bom, aprovado. Eu quero aproveitar aqui a presença do Marcos, porque aqui tem esse expositor aqui com multiplicidade assim de produtos que são diferentes, parecem normal, mas olha o tamanho da pimenta. Olha o tamanho do pimentão. E aqui o Marcos comenta que, por exemplo, aqui são várias cores num só recipiente, não é à toa, é porque eles são provenientes do mesmo pé, é isso, Marcos? Esse aqui é o mini pimentão híbrido Noah, né, que a gente tem na nossa linha, que ele produz várias cores, né, aí depende da maturação dele, né, então tem o verde, tem um que fica um pouco mais clarinho, puxando para um laranja, né, e depois no tempo de maturação dele tem a cor vermelha. Então tu pode colher em diversos estágios. E aí tu faz uma bandeja, por exemplo, com várias cores, para diversificar, né, para entregar para o seu cliente, como ele preferir. É isso que diferencia as cores do pimentão? Tu tá me contando uma coisinha que eu não sabia, porque eu não sou muito do agro, é que a cor do pimentão, o que define a cor dele é o estágio em que ele foi colhido. Isso, é o tempo de maturação, né? Então a gente pode colher ele verde, às vezes, aqui nesse tempo de maturação a gente deixou até chegar no ciclo final dele para estar com a cor, né, com o atrativo, né? Mas ele começa sendo verde, né? Todo pimentão. Todo pimentão é verde. Tanto pode ser na cor final dele roxa, laranja, vermelho, pode ser de qualquer cor. Laranja, olha só. E esse tomate aqui em cachopa, olha só, parece um cacho de uva, que coisa mais linda. Que espetáculo. Tu mencionou também, Marcos, que todos esses produtos, essas derivações aqui são cruzamentos. Ele é um material híbrido, né? Então esse pessoal vai na genética ali, fazer o híbrido, vai cruzando até chegar no ideal que a gente quer, né? Tem, por exemplo, aqui um tomate tigre, ele é híbrido também, então ele tem esses rajadinhos, né? E o nome dele é tigre. Então tem alguns frutos verdes e tudo encaixa, né? E tudo isso vocês têm disponibilização de sementes para que as pessoas possam... A gente comercializa todas as sementes, né? A gente tem uma linha de tomate, tem grape, tem cereja, tem tudo material híbrido, tem pimentão, tem berinjela também de formatos diferentes. Aqui tem é berinjela. Redonda, Aqui, olha só, berinjela redonda. Sim, a berinjela redonda que a gente tem, né? A gente tem também a rajada, tem as escuras também, tem de várias variações. Para uma experiência mais ampla, aqui tem mini hortas experimentais. O que está nos pacotes de sementes também está plantado e produzindo. No balcão, fazemos outra descoberta. Ai, deixa eu pegar aqui. Opa, veio muita coisa. Gente, isso aqui é o quê? Abóbora macarrão. Olha só. Que negócio é esse de abóbora macarrão? Conta pra mim. É uma cultivar que foi desenvolvida, e então a gente tem essa abóbora que nós temos dois tipos, tem a híbrida e também tem a comum. E daí a gente pode levar ela no forno ou fazer no micro-ondas. 8 minutos no micro-ondas ela tá prontinha, tá solta desse jeito, ó. Igual um macarrão. Fica soltinha e desfiadinha? Fica soltinha assim? desse jeito. Só temperar. Tempera e daí tem o macarrão natural. Livre de amido também, né? Pra quem é intolerante, pode consumir sem problema algum. Pessoal da fitnância aí, feliz da vida. Também. Vou experimentar, gente, para ver que gosto tem essa... Opa, é que ela não tá temperada, né? Só para ter uma noção. Olha só. Fica desfiadinha, gente. Que interessante. Ela é bem consistentezinha, que nem um saborzinho de coco. Sabor não, consistência de coco. Suculenta. Um temperinho vai bem, eu acho que fica show de bola, viu? Muito bom. Muito bom mesmo. Por aqui tem muita novidade e deu para perceber e ver que nem tudo que parece é apenas abóbora ou abobrinha. Há diferentes e diferenças de tamanho, cor, formato e sabor.
inclusive aquela abóbora lá do início da reportagem. Essa não está à venda, mas para quem se interessar, o pessoal pode até ensinar como produzir outra, que poderá ser ainda maior que essa. Olha o tamanho dessa abóbora, gente. E olha, eu vou dizer uma coisa, viu? A Expo Agro Afubra é sucesso. É por isso que quando a gente vai à Expo Agro Afubra, a gente vê aí caravanas, né, de agricultores, de famílias, que vêm de diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul, às vezes até de fora, para conhecer justamente um pouco sobre tecnologia, sobre novas opções, sobre opções de negócio e aquilo também que a gente pode cultivar, fazer em casa. Muito bom. Lena se divertiu. Espero que você que está acompanhando com a gente tenha gostado aí também do que a Lena trouxe das novidades da Expo Agro Afubra. E você, cultiva aí algo diferente também? Eu conheci várias coisas diferentes agora nessa reportagem da Lena. E essa última abóbora ali, incrível o tamanho, né, da abóbora aí que a gente mostrou na reportagem. Manda sua mensagem pra gente, nosso WhatsApp é o 51997697129, espaço sempre aberto para você participar com a gente aqui no NT Sul. E agora o assunto é especialmente com os pais. Você tem criança em casa aí? Eles estão certamente de olho nas telas, né? Você dá um celular, pronto, some a criança da casa, né? Cada vez mais se fala no excesso de atenção e uso de dispositivos eletrônicos por adultos e também, claro, por crianças. Mas e aí, quais os riscos, as consequências e mudanças necessárias para minimizar os danos, principalmente para as futuras gerações? Há poucos dias, o governo federal criou um grupo de trabalho multidisciplinar para elaborar uma cartilha que resulte em mudanças e também base para políticas públicas. A Lena Caetano está voltando agora para falar sobre isso com uma integrante desse grupo. Há poucos dias foi publicado no Diário Oficial da União a criação de um grupo de trabalho com uma missão super especial, a de criar, digamos que, um guia, né, de orientações e também de embasamento para pais também responsáveis e também para as autoridades no regramento ao acesso de crianças e adolescentes às telas. É um problema que está se formatando, está cada vez mais crescente nos últimos anos, está avançando. Existe uma preocupação bastante acentuada com relação a isso. Este grupo de trabalho integra ministérios do governo federal e também, né, pessoas representantes da sociedade civil. E da ONG, do Instituto Alana, participa a Maria Mello, que está conosco, vai conversar com a gente a partir de agora. Ela que é coordenadora do Programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Em primeiro lugar, Maria, muito obrigada por tua participação. Seja bem-vindo ao NT Sul, à TV Cachoeira. Boa tarde. Boa tarde, Lena. Eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Maria, conta pra gente, só pra gente contextualizar inicialmente para o nosso telespectador, qual é a missão do Instituto Alana, com que objetivo ele atua e trabalha? O Instituto Alana, Lena, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que tem como missão central honrar a criança. E ele faz isso por meio de uma série de programas, de ações que envolvem o que a gente chama de advocacy amplo, né, que tem a ver com estimular políticas públicas, que tem a ver com provocar órgãos para responsabilizar entes que precisam garantir direitos de crianças e adolescentes. É um trabalho que tem a ver com sensibilizar o conjunto da sociedade, né? E um destes programas é o Criança Consumo, é um dos seus programas mais antigos, aí desde 2006, atua promovendo reflexões e ações relativas à necessidade de superar inicialmente a publicidade infantil, que é toda a forma de comunicação mercadológica que tem como público-alvo as crianças. E hoje a gente olha para todas as formas de exploração comercial de crianças e adolescentes, sobretudo no ambiente digital, aí na internet, né? Então esse é o trabalho que passa por denúncias a órgãos públicos, incidência na formulação, na execução de políticas públicas, como eu disse, né, regulatórias, a respeito da publicidade infantil e da exploração comercial.
Maria, havia um tempo em que a grande preocupação em termos de controle de publicidade para crianças era a televisão, né? Tanto que aconteceu um filtro, uma virada lá, creio que nos anos 80, 90, por aí, né? De filtrar o que vai ao ar, aquelas propagandas de brinquedos, estimulando as crianças a querer comprar de bicicleta, etc e tal. E eu acho que aquele era o grande mote da época. Isso tudo se transformou e multiplicou com a questão do advento da internet, né? Então, quer dizer, a missão de vocês é bastante árdua. Bastante árdua, Lena. De lá para cá, desde o início da atuação do Criança Consumo e de outros entes aí da sociedade civil, pessoas preocupadas com esse tema, a gente viu grandes marcas serem responsabilizadas, né, por essa prática. Essa é uma prática abusiva e ilegal, né? Então, muitas marcas foram responsabilizadas e pararam de fazer esse tipo de comunicação mercadológica. Muitas delas se convenceram de que essa era uma conduta pouco ética, então mudaram essas condutas de comunicação, se comprometendo publicamente com o fim da publicidade infantil, né? A gente viu vários avanços do ponto de vista legislativo, de decisões jurídicas importantes que foram consolidando o entendimento de que essa publicidade é ilegal, né? Mas apesar dessas muitas conquistas, há empresas que continuam insistindo em dirigir publicidade a crianças e fazem isso enormemente hoje no ambiente online, um ambiente muito mais desafiador do ponto de vista de quantidade de conteúdos que passa por ali, do tipo de conteúdo que passa por ali, né? Então, se antes na televisão, com a TV ligada, né, com a família toda na sala, você conseguia identificar que aquilo era uma publicidade voltada para a criança, hoje, na internet, você tem uma criança com um celular na mão, acessando canais que muitas vezes os adultos não acessam por conta do processo de perfilização, né, esse uso dos nossos dados para direcionar comportamento para cada usuário, né, e um processo que não tem fim, né, que não tem um intervalo comercial, e muitas vezes um conteúdo comercial disfarçado de entretenimento, e aí basta a gente pensar nos influenciadores mirins, né, nos youtubers mirins, por exemplo, que estão ali o tempo todo brincando com brinquedos, mas na verdade fazendo esse apelo comercial para outras crianças, né? Então realmente é um desafio grande. Aquela brincadeira ou aquele merchandising implícito, né? Mas que para o olhar da criança, né, não passa despercebido, e a influência acontece naturalmente, né? Sem dúvida, as crianças são bastante influenciáveis, né, por esse tipo de apelo, e é muito importante sempre lembrar que a gente está falando de pessoas hipervulneráveis, né, que não têm condições, por seu momento peculiar de desenvolvimento físico, psicológico, biológico, de lidar, né, em pé de igualdade com uma informação que é feita para convencê-la, e muitas vezes ela não sabe que é para isso, né. Então é muito importante a gente lembrar que estamos falando de pessoas hipervulneráveis e que precisam de garantias especiais, né, de muito mais proteção. A Maria tem um dado aqui, só para a gente contextualizar um pouquinho, que 95% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos tiveram acesso à internet durante o ano de 2023. Quer dizer, é uma coisa que se amplia cada vez mais e o relacionamento, digamos assim, o início do relacionamento com as telas tem acontecido cada vez mais precocemente. E às vezes por culpa, digamos assim, dos pais, de uma maneira, digamos, até inocente, né? Mas que é uma coisa que aos poucos, eu acredito que seja parte do trabalho de vocês também, tem que ser conscientizado, tem que ser levado a sério. Sem dúvida, Lena, a internet, infelizmente, os seus produtos e serviços não foram feitos e ainda não são feitos para garantir direitos de crianças e adolescentes ou para fazer com que o seu desenvolvimento seja garantido, né? A gente sabe, há muitas pesquisas no Brasil e no mundo que mostram que este pode ser um ambiente, sim, promotor de novas habilidades, de garantia de direitos dessa população, porém, a forma com que os produtos e serviços hoje são pensados não são pensados olhando para essa população, né? Então, não é que elas não possam estar nesse ambiente, é que a gente possa encontrar caminhos para que esse uso seja consciente, seja, como eu disse, garantidor dos seus direitos. E isso precisa envolver, como preconiza a nossa Constituição Federal no artigo 227, as famílias, sim, as famílias precisam ganhar mais consciência a esse respeito, mas o Estado também tem de achar formas de promover esses direitos, e a sociedade, a gente quer sempre frisar que dentro do espectro, né, dentro desse grupo sociedade, as empresas também estão. Então, não só as empresas anunciantes, que hoje fazem
ainda, né, esse tipo de comunicação voltada para crianças e adolescentes, para crianças, mas também as próprias Big Techs, né, as chamadas grandes aí, empresas de tecnologia do mundo, que precisam também ter a sua responsabilidade chamada, né. Maria, vocês têm, assim, dentro desse grupo criado pelo governo federal, desse grupo de trabalho, já tem uma estratégia de trabalho definida ou é algo muito embrionário? De que maneira esse trabalho deve se conduzir e quem mais deve envolver? Porque é um público muito extenso, envolve muita gente, muitos segmentos, né? Sem dúvida, Lena, esse grupo acabou de ser nomeado oficialmente, a despeito da gente já ter tido uma série de encontros, uma série de oportunidades para trocas, né? Muitas dessas pessoas já têm nas suas trajetórias, né? Muitas pessoas ligadas à questão, né, das crianças e adolescentes no Brasil, então pessoas que já se conhecem, e é um trabalho que eu tenho chamado como um processo, para além dele produzir um guia, né, como produto, vamos dizer assim, ao final desse processo, é muito importante olhar para ele como um processo. Então ele vai ser, ele na verdade já no ano passado, a partir de uma consulta pública feita pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, aberta para toda a sociedade, né? Isso foram escutadas muitas pessoas puderam participar dessa pesquisa, para dar um pouco aí de direcionadores por onde deve ser o caminho, né, deste grupo de trabalho. Quais são as principais aflições, os principais medos, os principais riscos que famílias, adolescentes, educadores, né, têm observado em relação a esse uso, e a partir daí a gente então passa aí estruturando passos deste processo. Então haverá também agora, a partir de agora, um processo de escuta mais qualificada junto a adolescentes, a educadores e a familiares, né, para entender com um pouco mais de detalhe o que a gente pode trazer como aporte para cada um desses grupos, né? Haverá uma série de debates públicos, então a ideia é que a gente não tenha uma coisa fechada ao final dessa jornada, né, como um guia, olha aqui, uma coisa absolutamente prescritiva, mas sim que isso possa ser olhado como um processo que está começando. Pelo que eu entendi, o grande objetivo, uma das grandes metas de vocês com esse trabalho também, eu acho que vai finalizar nisso, é a questão de influenciar e de mudança de comportamento, né, diante da questão das telas, porque as telas estão aí, vão continuar, eu acredito que é uma coisa irreversível, né, faz parte da vida de todos nós, mas a questão de otimizar tudo isso sem prejuízos para crianças, adolescentes e até para os adultos, seja a questão comportamental, né? De que maneira utilizar da maneira certa. Exato, é muito importante destacar mais uma vez as oportunidades de aprendizado, de entretenimento, né, de acesso a direitos, como eu disse, dessa presença de crianças e adolescentes no ambiente digital, mas também os riscos, né, de exploração, de exposição, acesso a conteúdos inapropriados, né, que estão presentes, sobretudo em produtos e serviços que são regidos aí por um modelo de negócio que a gente chama da economia da atenção, né, que é aquilo, quanto mais tempo, isso serve para todos nós, né, quanto mais tempo a gente passa numa determinada plataforma, a gente tem os nossos dados mais e mais coletados, né, e perfilados, né, e observados e tratados para que determinados conteúdos sejam direcionados para a gente. E as crianças e adolescentes são mais suscetíveis, né, a esse tipo de estratégia de direcionamento de conteúdo, de modulação de comportamento. Então é muito importante poder prover também esse tipo de reflexão, né? Acredito muito que o GT vai fazer isso. Maria, muito mais teríamos para conversar, mas há que se dizer também que esse trabalho, o trabalho desse grupo, está recém começando, né? E o nosso objetivo acho que foi cumprido de explanar para os nossos telespectadores um pouquinho de como vai ser direcionado esse trabalho, como vai se desenvolver, os objetivos e metas. E eu já quero deixar pré-combinado contigo para, muito em breve, a gente conversar novamente quando esse trabalho já estiver em andamento, as primeiras decisões já estiverem sendo traçadas. E quando a gente tiver mais novidades a respeito, eu tenho certeza que os nossos telespectadores vão gostar muito de saber dessas atualizações. Obrigada mais uma vez por tua participação. Me chama que eu venho, Lena. Voltarei com prazer. Obrigada. Tá combinado. Um abração, então, Maria. Maria Mello, então, coordenadora do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, falando aí sobre esse importante trabalho desse grupo criado pelo governo federal para falar, Daniel Nunes e telespectadores, sobre este relacionamento, digamos assim, de crianças e adolescentes com as telas, com o mundo digital. Regramento para isso é necessário, é fundamental e, felizmente, esse trabalho agora já está começando a ser tratado com prioridade. Eu volto contigo, Daniel.
Muito obrigado, Lena, pelas informações. Obrigado a você de casa pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, ao meio-dia, aqui na Novo Tempo. Até lá, tchau!